Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Sou novo aqui na casa, né? Esse é só o meu segundo evento aqui no VMUG. O último foi o que teve aí recente lá no escritório da VMware. O Conzat aí sempre fazendo as honras aí, convidando a gente. E aí tomamos a coragem, estamos aqui. Espero que curtam aí o conteúdo. É um overview simples, né? Até para dessa solução, que é uma solução bacana, a gente tem utilizado bastante em alguns clientes. Então, passar um pouco aí do conhecimento, né? Então, fazer uma apresentação aqui, como acho que poucos aqui me conhecem, né? Então, fazer uma pequena apresentação minha e falar do conteúdo. Então, quem sou eu, né? Para os 10 mil mais chegados aí, Micael, tenho aí uns 15 anos já atuando na área de tecnologia, uns 8 anos com VMware. Participei de alguns projetos bacanas aí de retrofit de data center, de construção de data center, de projetos de migração complexo. Atualmente estou fazendo um curso de cloud na FIAP, tenho algumas certificações VMware, algumas certificações da CompTIA. Recentemente iniciei aí um blog também, incentivado aí pelo Conza. Tá embrionário ainda o blog, mas está no ar. E aí aqui fica também meu contato no LinkedIn, caso queiram trocar mais alguma ideia, queiram adicionar lá, fiquem à vontade aí, tá bom? Então, o VCF, o VMware Cloud Foundation, o que é esse cara, né? Esse cara é um produto da VMware focado em desenvolvimento de uma cloud privada, né? Ele traz alguns benefícios, como algumas automações, e eles auxiliam a gente no dia a dia, aí, em várias atividades que a gente antes deveria fazer manualmente, e com essa solução a gente consegue automatizar boa parte de tudo aquilo que a gente precisaria fazer manual. Então, que nós temos? O VMware Cloud Foundation é uma plataforma híbrida, ele é composto de gerenciamento, ele tem compute, storage e network, né? Aqui nós temos toda a stack VMware, ela é desenvolvida e provisionada através dessa solução que a gente entrega os workloads, entrega toda uma infraestrutura completa para o cliente final. Então, a experiência no final, quando a gente implementa essa solução, é quase semelhante a uma experiência de uma cloud, como a AWS, como o Azure, que o usuário ele vai acessar a infraestrutura provisionada no final. Então, a interação técnica que a gente tem durante todo o provisionamento, vocês vão ver, eu tenho no final eu tenho alguns screenshots do processo, como que é, de construção dessa estrutura, da implementação dessa ferramenta, e a interação do técnico durante o provisionamento, durante a manutenção, ela é basicamente algumas telas, e a automação por trás, ela cuida do resto. E depois para a gente fica as operações de dia 0, dia 2, de dia 2 ficam mais facilitadas trabalhando através do VCF. Então, como que isso acontece, né? A gente reduz o tempo de provisionamento. Então, sempre o tempo de provisionamento, ele é sempre importante no nosso dia a dia hoje, né? Se nós fôssemos construir uma infraestrutura do zero, tendo que instalar os vCenters, instalar os hosts, instalar e configurar tudo isso, certamente a gente sempre nós iríamos gastar um bom tempo até configurar tudo. Uma coisa, fazer um cluster de
4 nós, outra coisa é provisionar uma infraestrutura com 60 hosts ao mesmo tempo. Então, com o VCF, esse tempo de provisionamento, a gente consegue reduzir de dias para horas, né, ou no máximo um dia, né, de provisionamento. Uma solução que utiliza o VCF como base, por exemplo, é uma solução de hiperconvergência, é o VxRail, né? Ele utiliza, a parte do sistema dele lá é baseada no VCF, com um plus de fazer a gestão do hardware da Dell. Mas aqui nós temos, com o VCF, a gente não fica atrelado a nenhum tipo de hardware, né? Basta ter uma estrutura hiperconvergente, que o software faz toda a parte de comissionamento, né? Complexibilidade, né? Com o VCF, como ele tem toda essa parte de automação, ele acaba reduzindo toda a parte de complexibilidade. Eu vou mostrar para vocês mais para frente como é simples o provisionamento, que basta o técnico preencher uma planilha de Excel, imputar num componente chamado Cloud Builder, que a gente consegue provisionar um data center inteiro, entregar esse data center inteiro funcionando com vCenter, hosts, vSAN, NSX, tudo configurado, pronto para utilizar no final do provisionamento. Custo, né? Tempo é custo também, né? Então, a gente consegue ter uma maior utilização do nosso capacidade de computação através dessa solução. A gente tem um modelo de operação semelhante à cloud, nessa facilidade de provisionamento, quando necessário, quando precisa adicionar ou remover algum recurso, e é fácil de escalar, né? A gente consegue facilmente escalar uma estrutura baseada em VCF sem muita complicação. E tudo isso, toda a parte de compliance é baseado em policy, e ele tem toda uma parte de segurança intrínseca também na solução embutida. Então, aqui os componentes, né, que fazem parte do VCF. Então, nós temos, tirando o SDDC, que é um componente específico da solução, todos os outros produtos da VMware, eles estão, de alguma forma, integrados à solução do VCF. Nós temos a parte de SDDC com vSphere, temos a parte de storage com vSAN e Virtual Volumes, parte de SDN com NSX, parte de container e Kubernetes com Tanzu, e a parte de gerenciamento de cloud com os produtos da linha do vRealize. Então, o vSphere, né, é o líder na indústria de hypervisor, utilizando ele como base para essa implementação, a gente dispensa ter um reaprendizado de uma tecnologia nova de hypervisor, porque é uma coisa que a gente já está familiarizado, já temos esse skill. Então, isso facilita muito para a gente não ter que estudar mais um produto para poder trabalhar com uma solução que entrega para a gente uma infraestrutura de cloud privada, né? Então, dispensa o reaprendizado, a gente ganha com isso. Parte de storage, o principal storage a principal solução de storage que o VMware Cloud Foundation utiliza como base é o vSAN da VMware. É possível também utilizar o Virtual Volumes, caso queira utilizar
algum storage externo. Também é compatível alguns outros tipos, para alguns casos específicos, a gente consegue utilizar também NFS, Fiber Channel, mas são casos de usos mais específicos. A base da ferramenta, ela é em cima de vSAN, né? Que aí é um produto que é baseado por policy. A gente consegue também, através do vSAN, ter compartilhamento de serviços de dados, assim como um storage tradicional, mas entregue via software. A parte de SDN é entregue com o NSX, né, da VMware, ele é totalmente integrado. A partir dessas versões mais novas, a partir da versão 4, é somente o NSX-T, que agora não é mais T, né, é somente NSX. Então, toda a parte de roteamento, tudo aquilo, todos os recursos que o NSX ele entrega, a gente consegue consumir aqui na solução, e ele é feito também. Tudo isso, todos esses componentes, né, eles têm a sua implementação automatizada na solução, né? E não por isso a gente não tem nenhuma limitação no uso do dia a dia das features, né? Porque ele foi feito a implementação via SDDC, que a gente, por estar usando dentro dessa solução, a gente tem alguma limitação. Não, a gente consegue utilizar, feita a implementação, a gente tem acesso a todos os recursos. O SDDC é o componente responsável por toda essa automação. É através dele que nós fazemos a adição de um cluster, de um host, ou de um domínio completo. O domínio que eu me refiro aqui é vCenter, hosts, rede, tudo. É entregue de uma solução completa, é denominada como um domínio. Simplifica nossas tarefas do dia a dia, então, o time técnico, ele não precisa saber como que configura um host com vSAN, como que eu instalo um NSX, como que eu instalo um vCenter. Não precisa saber. Através de algumas telas, através de alguns wizards que tem no SDDC, ele vai preencher as informações necessárias para esse deploy, e toda a automação que tem por dentro do SDDC fará essas configurações, vai fazer essa instalação dos componentes que a gente quer adicionar, que a gente precisa alterar, preciso adicionar um host num cluster, preciso remover um cluster. Tudo isso e todas essas funções a gente faz através do SDDC, o que simplifica muito o nosso dia a dia, né? Parte de Kubernetes, então, a partir da versão 7 do vSphere, a gente já tem o Tanzu integrado com o vSphere, e isso foi incorporado aqui também no VMware Cloud Foundation, trazendo essa possibilidade da entrega, não somente mais de só VMs, mas agora também dos containers, utilizando o Tanzu como plataforma. E aí toda a linha do Cloud Foundation, então a gente consegue fazer o deploy do Automation, deploy do Network Insight, deploy do Operations Manager, toda a linha do Automation para fazer essa gestão em cloud. Também, a partir dessas versões mais recentes, hoje nós temos a granularidade de poder escolher se nós queremos fazer o deploy inicial da ferramenta com somente a parte de SDDC, somente a parte de compute, sem a necessidade de fazer junto o Virtualize Switch. Nas versões anteriores, nós tínhamos que fazer isso, mas dessas versões da 4 em diante, a gente já tem essa flexibilidade de não necessariamente
fazer o deploy. A gente pode reutilizar a ferramenta, o Operations ou o Automation, enfim, qualquer um deles que a gente tenha no nosso ambiente, nós podemos utilizar se nós já tivermos esse componente instalado. Então, aqui falando um pouco mais sobre os workload domains, basicamente a solução ela é dividida em dois tipos, o Management Domain e o Workload Domain. Estruturalmente, os dois são iguais, são idênticos, são compostos por vCenter, são compostos por SDN, com NSX, são compostos com Storage, com vSAN, com todos os componentes que eu mostrei anteriormente. A diferença é que no Workload Domain de gerência, no Management Domain, lá será onde todos os appliances serão alocados. Então, toda vez que eu precisar adicionar um Workload Domain, que é composto por vCenter, NSX, aí o NSX ele pode ou não ser compartilhado, é uma decisão que a gente toma, a gente que escolhe isso. vSAN e os hosts, ele vai fazer o deploy desses appliances nesse Workload Domain, nesse Management Domain. Os Workload Domain, por sua vez, é onde serão disponibilizados para o uso em geral, é onde que nós iremos colocar as VMs que atende ao negócio do cliente, é onde que a gente vai disponibilizar os recursos para uso em geral, né? Nos Workload Domain, a gente não tem nenhum appliance de gerência. Então, as managers do NSX, os vCenters, o Automation, caso tenha feito o deploy, tudo que for appliance de gerenciamento, ele é feito no Workload Domain de gerenciamento. E somente nos Workload Domains, o único appliance que nós teremos lá será o ZED do NSX, por conta da distribuição da rede. Tirando eles, nenhum outro a gente vai ter. Tem um modelo de implementação, esse é o modelo standard, né? Com os workload domains separados, então para cada um desses nós temos que ter lá o vCenter, os hosts, e isso acaba, dependendo do tamanho do ambiente, ficando um pouco mais custoso, justamente porque você precisa de uma capacidade computacional um pouco maior, você precisa ter mais recursos, né, dedicados, porque cada um desse aqui vai ter seu set ali de hosts, de recursos dedicados. Nós também temos uma opção de fazer um deployment que chama, me fugiu a palavra agora, consolidado. O que é isso? É o que algumas empresas hoje têm, que não separa recursos para colocar, por exemplo, os appliances. Então, os appliances de gerenciamento do ambiente, os vCenters, eles estão ali misturados com as VMs do negócio. Para ambientes que são menores, hoje nós temos essa possibilidade, né? Então, lembrando que para um deploy por conta do vSAN, o recomendado e o mínimo necessário de hosts são 4, e aí daí para frente a gente começa a implementação do ambiente. Então aqui é uma animaçãozinha, né, como é que funciona, fez o deploy do ambiente de gerenciamento, fez um deploy de produção, tem um tipo de workload domain chamado de Virtual Desktop, que é exclusivo para VDI, com o Horizon, e aí você também agora tem um outro tipo de workload domain ali, no caso representado para Kubernetes, usando o Tanzu. Precisou de adicionar recurso, rodou mais alguma coisinha, a gente vai pelo SDDC, comissiona novos hosts e adiciona no cluster que tem necessidade.
Nós também temos a possibilidade de trabalhar com clusters remotos. A gente pode ter um cluster remoto e adicionar a estrutura do VCF. Hoje tem a possibilidade de ser ou via a extensão de cluster, né, um strategy cluster entre data centers ativo, ou também é possível hoje com a solução de two-node vSAN, você adicionar clusters remotos ou um cluster um pouco maior num escritório remoto que não necessariamente estará estrechado, né, entre os data centers. Ele pode estar num outro data center, numa outra rede, mas é possível que a gente tenha esse cluster, esse workload adicionado também no VCF. O VCF, ele segue um boom, né, um Bill of Material, que nós temos que seguir, apesar de termos acesso, por exemplo, ao vCenter, aos hosts, ao NSX, enfim, a todos os componentes de forma administrativa, né? Ele tem essa limitação, não é uma limitação, mas por conta de toda essa automação, nós temos que seguir todo esse set de versões que cada release do VCF traz. Então, o pessoal de engenharia, eles fazem a automação baseada numa lista de versões que são homologadas para executar. Então, o que acontece às vezes, por exemplo, quando sai uma vulnerabilidade, normalmente a gente tem aquele ímpeto de querer e já aplicar uma atualização. Para os ambientes de VCF, nós não podemos, a não ser que tenha algum KB público da engenharia autorizando que a gente aplique de imediato uma atualização, sair atualizando os hosts, sair atualizando os componentes, sem essa validação. Por quê? Por conta de toda essa automação que o ambiente tem, a gente tem essa limitação de não estar sempre na última versão. Então, sempre a cada 6 meses, mais ou menos, sai uma release nova, a não ser que algum evento como esse, de sair uma vulnerabilidade de dia zero, e aí o pessoal desenvolve um patch ali para a solução, a gente não pode atualizar, a não ser que seja atualizando toda a solução, né? A gente sempre deve seguir esse ciclo de life cycle, de gestão das versões do ambiente, né? Isso também é um pênalti, porém também é uma facilidade que nós temos, essa gestão de ciclo, é uma facilidade que nós temos que, através do próprio SDDC, nós fazemos o download ali da versão mais nova do SDDC, no que nós atualizamos o SDDC, que é o appliance ali de gerenciamento, ele já sabe quais são as versões que ele precisa subir de cada componente que tem no ambiente, e aí nós, por ambiente, podemos ir atualizando todos os ambientes através do SDDC. É a mesma experiência, assim. Não preciso entrar em nenhum host para fazer atualização, não preciso entrar em nenhum NSX, não preciso fazer nada. Somente através do SDDC eu consigo iniciar as atualizações, eu consigo ter uma granularidade ali para alguns componentes de escolher o que eu quero atualizar, quando que eu vou atualizar, enfim. Tem o pênalti de não poder sair atualizando, mas tem a vantagem de ter um life cycle bem gerenciado, bem controlado, com produtos que
foram testados e validados para automação. Aqui foi errado a ordem. Então, no processo, eu vou mostrar algumas fotos agora, como que é o processo de deploy. O primeiro deploy ele é feito através de uma appliance chamado Cloud Builder, e nós utilizamos esse cara basicamente uma vez, que é essa vez para construir o ambiente. Então, por conta dessa, entre aspas, facilidade do deploy, todo o sucesso de uma implementação do VCF está no planejamento. Eu diria que é 80-20. Se nós fizermos um bom planejamento, nos atentarmos a todos os pré-requisitos que a gente tem que entregar, antes de clicar para fazer o processo de deploy, o sucesso é praticamente garantido. Em raras exceções, a gente vai ter algum problema naquela implementação. Geralmente, quando a gente tem algum problema, é porque a gente esqueceu ou não prestou muita atenção em alguma parte do planejamento, né? Então, como nós temos essa vantagem da automação do deploy, que reduz muito o nosso tempo de deploy, então, um ponto importante é a gente gastar mais tempo no planejamento em si da implementação do que propriamente se preocupar com o processo de deploy. Então, aqui para mostrar como que é simples, né? Então, aqui é a cara do Cloud Builder, né? Ele vem, quando você abre ele pela primeira vez, você tem que aceitar esse contratinho para poder iniciar, você vai avançando. Nessa tela, nós temos a possibilidade de fazer o download da planilha, dessa planilha que tem as informações aqui que a gente precisa preencher, que no último passo ali, no upload file, nós vamos voltar com essa planilha e vamos fazer o upload, que ali a gente vai ter as informações que a automação ela vai utilizar para fazer o deploy dos appliances. Nesse caso, ele faz o deploy daquele workload domain de gerenciamento, é o management domain. Aqui ele só faz isso, ele não faz nenhum outro tipo de deployment a não ser do workload domain de gerenciamento. Porque a partir desse primeiro passo, depois que o ambiente ele tiver implementado, tudo é feito através do SDDC, toda a automação é feita de lá. Aqui é só o start de um ambiente do zero. Então, fez o download ali da planilha, dá uma verificada nos parâmetros. Aqui a gente pode passar alguns parâmetros mais avançados que não estão na planilha. Caso a gente não altere nada aqui, fica tudo que está disponível, ficam as configurações padrões que estão na planilha. E aqui nós fazemos o upload da planilha. Feito o upload da planilha, a gente avança. O sistema ele faz uma validação dos dados que nós inputamos na planilha. Então, ele tem alguns passos aqui que ele vai validar. Ele gera um JSON com os dados da planilha e sai validando todas as informações que nós colocamos antes de iniciar o deploy. Terminando a validação, se tiver qualquer tipo de warning, ele pede para você ali dar um acknowledge, só para estar ciente do que ele identificou, que pode ser algum problema, que às vezes não necessariamente porém, se algum dos itens aqui vier com erro ou falha, o processo de deploy ele não inicia até que nós revisemos o item que ele não conseguiu testar e faça esse processo de imputar a planilha novamente e passar por essa validação aqui, até que ou
fique no máximo com um warning ou sucesso, é o esperado. De preferência, tudo como sucesso, que aí é garantia de que não vamos ter problema durante o processo. Então, ele, depois que confirma, né, ele dá aqui para você confirmar se você quer realmente iniciar, e uma vez que iniciou, não tem como parar, só até o final do processo, né? Então, clicar nesse botão de deploy, sentar e tomar um café, relaxar. O ambiente, dependendo do tamanho que você estiver fazendo o deployment, estará pronto em algumas horas, em torno de 3, 4 horas, mais ou menos, é um tempo de deployment. Vai variar da velocidade da rede, vai variar do tamanho dos appliances, do tempo que demora um boot, enfim, são algumas variáveis, mas em torno de umas 4, 6 horas, a gente vai ter um ambiente pronto para utilizar. Então, aqui é a telinha, né, dele já começando, então ele tem algumas tasks para fazer, então aqui vai desde deploy de vCenter, deploy de NSX, configuração do vCenter, configuração de cluster, adicionar os hosts a esse vCenter, configurar vCenter, enfim, ele configura tudo, aí no final ele habilita esse botão de finalizar aqui, e o ambiente está pronto para o uso, né? Bom, de apresentação a isso, eu vou abrir aqui, até para não ficar somente nos slides, eu vou abrir aqui um ambiente que nós temos aqui, até para mostrar um pouco do que é o SDDC e o que ele traz para a gente, o que nós temos de opção ali no SDDC. Deixa eu só para compartilhar aqui. Hoje a gente vai ter até demo, então quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Hoje vai ser uma emoção. Ao vivo é sempre uma emoção, né? Às vezes eu invento de fazer isso também. Não, olha. É bom que a gente aprende, né? Quando dá errado, a gente aprende. A parte legal é que o Lab funciona 24/7, né? Menos quando você mais precisa. Parece que é assim, ó, você compartilha a tela, o Lab resolve embaçar. Ou aquele script acaba não funcionando, né, naquele momento. Isso é normal, né? Padrão. Que é o meu caso aqui, né? O meu lab em si, ele não tá ok. Eu tive que pegar um lab emprestado com o Will aqui. Pessoal, falando em lab, quem quiser fazer um hands-on do VMware Cloud Foundation, quiser entender mais, eu deixei o link ali do Hands-on Labs. Aí tem outros links legais dentro desse mesmo site aí do Pathfinder da VMware. Então dá uma olhada depois que é bem interessante, tá? A minha tela tá aparecendo para vocês? Tá. Sim. Beleza. Tá na tela do SDDC, né? Isso. Beleza. Michel, até antes de ser, tem uma pergunta aqui. O deploy do SDDC é feito no ESX? Sim. Nós precisamos de inicial provisionar 4 hosts, então nós fazemos a instalação. É a única vez que a gente faz a instalação do host no processo de deploy do VCF, desses 4 primeiros hosts, porém a gente só faz a instalação do ESX, então a instalação básica, e aí quando a gente starta esse Cloud Builder, ele conecta com esses quatro hosts e instala os appliances dentro deles. E esses 4 hosts, pode ser mais do que 4, mas no mínimo 4, eles farão parte desse domínio de gerenciamento. Então, tudo vai ficar lá e aí o vCenter que gerencia ele está dentro dele. Até
eu vou passar aqui, depois eu mostro a planilha para mostrar esses dados, como é que faz, como que ficam. Vou mostrar aqui no ambiente aqui onde que estão, mas sim, fica dentro dos hosts ESX, tudo dentro do SX. Então, aqui é a tela inicial do SDDC. Aqui ele traz algumas informações gerais do ambiente, então a gente consegue ver a quantidade de hosts que tem, como que está o consumo, qual que é a capacidade que esse ambiente tem. Aqui é a parte de solução, quando a gente tem um workload domain de Kubernetes aqui, no caso, no ambiente aqui nós não temos. E aqui ficam a lista dos workload domain. Essa foi uma implementação que o Will fez padrão, né? Então, do workload domain separado, dos workload domain de compute, né, que a gente entrega para o usuário final. No caso aqui só tem o de workload domain. Aí aqui ele traz todo o inventário do ambiente. Então, qual que é o storage, tipo de storage que é utilizado aqui, no caso é o vSAN, quem que é o NSX Manager, quem que é o NSX deste ambiente. Então, tá aqui os dados. Daqui a gente consegue, se eu clicar aqui, ele vai me jogar lá para o NSX. Alguns serviços, então aqui eu tenho o serviço do NSX e tenho o vCenter que foi instalado. Aqui é a parte que nós utilizamos para fazer o upgrade do ambiente. Então, faz o download da imagem via o Lifecycle Management aqui do SDDC, faz o download dos pacotes do SDDC da próxima versão. Essa daqui já está na última, mas supondo que a versão 5 estivesse disponível, eu quisesse atualizar, se for uma atualização que ela consegue sem eu ter que fazer nenhum passo adicional, eu já posso adicionar aqui. E tem um outro ponto. Se eu for atualizar aqui se eu for atualizar o SDDC, a atualização sempre primeiro do SDDC, né? Então, se eu for atualizar o SDDC, supondo que eu estou na versão 4.0 e eu quisesse ir para essa versão 4.4, eu não consigo, via interface gráfica, ir direto para essa versão. Baixar o pacote da 4.4 aqui e falar para ele atualizar. A gente tem que utilizar um processo chamado skip level upgrade. O que esse cara faz? A gente, através de uma appliance, Windows ou Linux, tanto faz, existe o scriptzinho para os dois. Através desse appliance, nós conectamos no SDDC via linha de comando e falamos, através também de um wizard bem simples que tem nesse scriptzinho, a gente fala qual que é a versão que nós estamos e qual que é a versão que nós queremos ir, e esse scriptzinho ele conecta via o próprio SDDC, que o SDDC fica conectado ao MyVMware, baixa os pacotes necessários para essas atualizações, então a gente não precisa se preocupar, poxa, esqueci de pegar um pacote para fazer a atualização, esqueci de baixar e no meio da atualização falhou, porque eu não baixei. Não, esse scriptzinho, ele valida todos os pacotes que ele precisa, baixa, deixa armazenado, e aí depois a gente starta esse upgrade para sair de uma versão, por exemplo, da 4.0 para 4.4, que existem várias outras antes, né? Mas quando é o salto para a próxima, aí você consegue fazer via interface aqui. Então, aqui não tem nenhuma atualização disponível porque está na última versão, mas caso tivesse, apareceria aqui que existiria uma atualização para esse ambiente. Aí ele dá uma opção para você aqui de você iniciar essa atualização agora ou esquedular um horário para isso, né? A partir daí, se ele não tiver atualizado, ele vai atualizar primeiro o SDDC e
para esse caso, que é um caso de uma implementação standard, ele vai atualizar primeiro o workload domain de gerência. A partir daí, a gente fica habilitado para atualizar todos os workload domains de compute em geral, né? Feito isso, ele atualiza essas informações aqui também, né? De inventário e fica tudo certo. Então, aqui nós conseguimos verificar todos os hosts que estão para esse, que fazem parte desse workload domain, todos os clusters que faz parte desse workload domain, e daqui nós conseguimos fazer a gestão desses clusters, como por exemplo, eu quero trocar um host, ou eu quero adicionar um host. Então, basicamente, se eu quero trocar, eu posso vir aqui e remover esse host, e eu sempre devo fazer esse tipo de operação por aqui, mesmo que eu consiga fazer, que eu tenha o usuário com poder de fazer isso via vCenter, eu devo fazer isso por aqui, justamente por conta das automações que tem, para não ficar nenhum objeto órfão aqui. O SDDC, ele tem essas automações para fazer essas atividades, mas nada nos impede de fazer isso diretamente no vCenter, no NSX, que seja. Porém, fazendo isso, nós corremos um grande risco de quebrar a automação que tem no SDDC, e aí não faria muito sentido ter uma implementação como essa, né? Então, não faz muito sentido algumas atividades você fazer direto lá no ambiente, que é o ambiente tradicional, né? Deixa eu até acessar aqui, acho que caiu. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui. Só um minutinho. Então, toda aquela automação, ele entregou isso daqui para a gente pronto. Então, criou aqui o data center, criou os clusters, adicionou os hosts. Então, esses, por exemplo, esses aqui são os primeiros hosts que nós adicionamos, que fez a instalação manual, e dali ele já trouxe para cá, ele já migrou, já configurou aqui os port groups. No caso aqui, ele não migra mais para o NSX, por conta da versão mais atual, mas nas versões anteriores ele migrava esses port groups para o NSX, para a gestão do NSX, no caso de uma implementação com host com apenas duas VM physical ports, né, duas interfaces físicas. Cadê aqui? Opa, Michel, só aproveitando que você estava comentando dos patches, agora que eu vi aqui, o pessoal perguntou, o Jorge Andrade, ele indica a necessidade de patch? Como você explicou lá, sim, né? Sim, ele fica conectado, né? Caso você tenha liberado o SDDC para a internet, para conectar no site do MyVMware, ele fica validando de tempo em tempo se há uma versão nova. Tendo uma versão nova, ele vai te advertir que existe uma versão nova, você pode fazer a atualização. Mas não que necessariamente ele fale, você tem que fazer uma atualização. Não, é só a recomendação para que você tenha a noção de que existe uma versão nova, né? Até nessas versões mais recentes, ele tem todo aqui esse controle, né, de versões aqui, né, cada ambiente com qual versão que está. Então, a gente está nessa última versão aqui. Então, se eu tivesse gerenciando algum outro ambiente que tivesse um patch anterior, ele mostraria aqui, mas ele vai, à medida do tempo, ele vai adicionando aqui. Geralmente, a cada 6 meses, mais ou menos, costuma sair uma versão atualizada.
Aí essa versão atualizada, o que ela traz, né? Então, como todas as versões dos produtos da Biema. Às vezes é só atualização de patch, então é só atualizando a versão do SX, do vCenter, para uma versão um pouco mais recente, ou às vezes é um enhancement na solução. Então, por exemplo, hoje a gente está na versão 4, saiu a versão 5, aí já muda o produto, porque mudou algumas coisas lá. Ou não, ou vai só saiu versão nova do SX, dali um tempo eles validam essas versões novas que saem, gera um novo boom, e aí toda vez que eles geram um novo boom, eles geram uma versão nova. Até existe um KB, deixa eu ver se está com acesso aqui. Aí, já aproveitando, tem uma dúvida. O Tanzu, ele está integrado com no SDDC, o VCF 4.4? Sim, ele já tem aqui uma possibilidade de você fazer um workload domain de Kubernetes, né? Então, você consegue fazer um deploy através do SDDC aqui, do Tanzu. Tá? Aí, fiquei na dúvida qual que é a versão que está rodando ou qual que é a versão que eu posso ter no ambiente. Então, aqui tem esse KB, vou colocar aqui no chat. Tem esse KB, toda vez que sai uma versão nova, eles atualizam esse KB. E aqui tem toda a relação de cada versão, qual é a versão do vCenter, o build, qual que é a versão do ESX, qual que é a versão do VMware Tools, enfim, de de todos os componentes que fazem parte da solução. Né? Por exemplo, o SX, eu estava vendo, se não me engano, ontem, ele está na versão 7.3G. Eu não posso vir aqui e atualizar o meu ambiente. Pode ser que eu atualize o meu ambiente e funcione tudo ok, mas pode ser que essa versão 7.3G ela muda algum componente interno dela, que quando eu rodar alguma task via SDDC, por exemplo, para atualizar o ambiente, quando sair a versão 5, por exemplo, do VCF, que ele vai atualizar aquele host, por ele não estar compliance, por ele não estar na versão homologada, pode ser que eu tenha algum erro, pode ser que eu tenha algum problema. Então, não é recomendado, a não ser que tenha algum KB com um procedimento para fazer. Existe a possibilidade de você fazer isso sem ser via SDDC, porém, existe todo um procedimento que a gente tem que fazer e só podemos fazer quando existe também um KB autorizando, porque a engenharia do time de VCF, ela testou e validou que aquela versão pode ser implementada, mesmo que não esteja compliance aqui com o que foi desenhado lá no Boom, tá? Então, esse é um alerta aí, né? Então, evitar, na verdade, não fazer nenhuma atividade de atualização ou alteração diretamente no cluster, a não ser aquilo que é do dia a dia. Por exemplo, nós temos o VCF, ele vem com uma configuração default ali da política, do VCF, do vSAN, desculpa, e eu gostaria de mudar. Eu tenho uma quantidade X de hosts e eu queria fazer uma configuração para ter tolerância à falha a 2 hosts. Isso eu posso fazer? Posso. Eu posso ir lá e mudar o nome da política? Não deveria, não devo, porque isso fica associado lá no SDDC. Então, alteração de nome, alteração de IP, essas coisas, fazer sempre via SDDC.
Agora, configurações internas, isso eu posso, como esse exemplo, por exemplo, da política, isso eu tenho autonomia para fazer sem problema nenhum. Tá? Então, é isso. Tem alguma pergunta aí? Eu não estou vendo o chat aqui, não sei se tem mais alguma dúvida. Acho que não temos mais perguntas, né, pessoal? Então é isso. Beleza. Obrigado aí pela oportunidade. Fico aí disponível, tem lá os meus contatos, né? E ficarei mais frequente aqui também, a gente vai se ver mais vezes aqui no evento. Ó, o Carlos acabou de mandar uma dúvida no 45 do segundo tempo. Ele disse assim, seja da lenta, vamos lá. Vamos lá. Em um cenário onde temos ferramenta VMware que tem vulnerabilidade, não saiu uma nova versão do VCF. Como lidar com essa situação? Opa, isso acontece, Carlos, e geralmente o que tem saído, quando sai essas vulnerabilidades, o time de engenharia costuma já lançar um KB. O patch para a versão não VCF costuma ser mais rápido. Às vezes, a versão que a gente vai aplicar no VCF, ele é a mesma que é aplicada para uma instalação não VCF, porém nós temos que aguardar o time de engenharia nos autorizar, e aí eles vão publicar uma nota lá no VMware Advisor, vão publicar um KB, falando o que nós devemos fazer. Às vezes fazer essa atualização por fora, e aí tem um procedimento para isso, ou às vezes eles, ao mesmo tempo que saiu a versão nova para instalações não VCF, eles disponibilizam uma versão nova do SDDC, e aí a gente segue com a atualização da ferramenta como um todo.